Olá, meus irmãos, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradeço a todos, desde já a participação. Muito bom estar aqui na companhia de vocês. A todos que estão no chat, meu abraço fraterno a todos. É muito bom estar aqui, meditar sobre o Evangelho, fazer a nossa prece. É muito bom porque a gente recarrega as nossas energias. Às vezes a gente gasta tanto tempo, né, presos em dificuldades, enfim, em questões delicadas do dia a dia, que às vezes a gente precisa, né? Às vezes não, sempre a gente precisa desse momento maravilhoso de reflexão, de meditação, esse momento de prece, de alimentar o nosso espírito com o Evangelho. Então, sintam-se todos abraçados fraternalmente. Agradeço a presença de todos aqui. Um beijo aí aos meus amigos do chat. Sejam bem-vindos e bem-vindas, tá bom? Vamos começar com a nossa mensagem inicial, que está no livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 11, que ele vai falar da medicação preventiva. Que medicação preventiva será essa, minha gente? Vamos ver? Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estovado. Use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Lida com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muita vez, é loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância de poucos passos. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Inspirados com nosso irmão aqui, André Luiz, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre amado Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de mais um Evangelho no Lar na tarde de hoje. Somos agradecidos, Deus Pai de amor, Mestre amado Jesus, Maria Santíssima, os irmãos que tutelam os nossos trabalhos. Somos agradecidos pela oportunidade de mais um Evangelho. Rogamos, Deus Pai de amor, a presença da espiritualidade amiga neste momento, para que nos ampare, nos inspire nas nossas reflexões, para que possamos, Deus Pai, sair daqui melhores, buscando praticar mais o nosso Evangelho, querido e amado. Por isso, Senhor, pedimos permissão para iniciar mais um Evangelho no Lar na tarde de hoje e solicitamos que o Senhor permita a espiritualidade amiga se fazer presente, nos envolvendo em fluxos de paz, de serenidade, de compreensão. Fica conosco, Deus Pai de amor, Mestre amado Jesus, irmãos de luz, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje vamos continuar estudando o nosso capítulo 16, né? A gente vem estudando aí há algumas semanas esse capítulo 16. Hoje nós vamos para o item 7, que vai falar sobre a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Vamos continuar falando sobre elas. Vamos refletir aí por que algumas pessoas renascem em condição de extrema miséria, de extrema pobreza, enquanto outros renascem em uma situação financeira mais confortável. Será que há realmente necessidade disso? Se há necessidade, né, da riqueza e da pobreza,
Será que elas são provas, são expiações? O que será que a pessoa precisa aprender, estando em uma condição ou em outra condição? Qual será que é a prova mais difícil? Será que é a riqueza? Será que é a miséria? Qual situação nos aproxima ou nos distancia mais de Deus de uma forma mais rápida? Então, é sobre isso que a gente vai meditar. Tem muita coisa para a gente falar e eu vou começar fazendo a leitura do Evangelho. Não vou fazer a leitura de tudo, porque senão não dá tempo da gente refletir, mas pelo menos eu vou dar uma lida nos dois parágrafos, tá? Do item 7, para quem quiser acompanhar no capítulo 16. Vamos lá? Não podemos interpretar a palavra de Jesus ao pé da letra. Que palavra de Jesus já vou falar a vocês? Que ele diz aqui que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É a isso que Kardec está se referindo, tá certo? Aí ele já diz: nós não podemos interpretar a palavra de Jesus ao pé da letra. Precisamos entender o seu sentido. Caso contrário, a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daquele que a possuísse. Deus não colocaria a riqueza na mão do homem se ela fosse um instrumento inevitável de perdição. Esse pensamento contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, chegando a ser mais perigosa do que a miséria, em virtude das tentações que oferece e da fascinação que exerce. A riqueza também é o maior estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que vemos frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se rapidamente da sua condição anterior. Esquece daqueles que foram seus companheiros e que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Embora a riqueza dificulte o caminho para o aperfeiçoamento, ela não o torna impossível e pode até vir a ser um meio de salvação na mão daquele que a souber utilizá-la. O mesmo ocorre com certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados de modo correto e com equilíbrio. Quando Jesus responde ao jovem que o perguntava sobre os meios de alcançar a vida eterna, você deve desfazer-se dos bens que possui e depois me seguir. Não pretendeu Jesus estabelecer como princípio absoluto que cada um se desfaça do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Pretendeu apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. A proposta de Jesus era uma questão decisiva, com o objetivo de colocar às claras o verdadeiro pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto perante o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, nem ser leviano nem orgulhoso, honrar o seu pai e sua mãe. Porém, não possuía a verdadeira caridade no coração. Sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. Nessa passagem, Jesus quis demonstrar a aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Bom, vamos refletir, né, sobre tudo isso que está aqui nesse item do Evangelho. Eu trouxe algumas considerações, né? Como a gente viu no começo, Kardec, ele se refere ali à passagem que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por conta dessa fala do mestre, gente, alguns irmãos, de forma aí equivocada, eles acreditam que a riqueza ele leva o ser humano à perdição. Ou seja, qualquer pessoa que tenha uma condição financeira melhor, que seja rica, vão se perder. Vão utilizar sua riqueza de uma forma equivocada, e aí, quando desencarnarem, elas necessariamente vão adentrar o plano espiritual de uma forma negativa, somente por conta da riqueza material que essas pessoas possuíram na Terra. E é por isso que Kardec nos esclarece, logo de início, que esse pensamento está completamente equivocado. Mas por quê, né? Por quê? Porque
como ele nos diz, se a riqueza fosse absolutamente um obstáculo para a salvação, a gente estaria dizendo que ele era injusto, né? Porque ele estaria permitindo que seus filhos reencarnassem em uma condição que estaria fadada ao fracasso. E aí me digam, que justiça teria nisso? Que justiça teria se Deus determinasse de uma forma prévia uma situação de fracasso para os seus filhos? Que Deus seria esse? Não é verdade? Então, o que o Evangelho segundo o Espiritismo quer dizer para a gente é que a riqueza, gente, não leva ninguém à perdição. A gente precisa pensar que a riqueza em si, ela não é boa nem é má. Ela é neutra. A riqueza é neutra, tá certo? Dependendo aí para ela ser boa ou má, depende da destinação que a criatura vai dar para a riqueza, tá bom? Por quê? Porque caberá a essa criatura prestar contas do que foi que ela fez com essa riqueza. Então, a gente precisa já bater o martelo aqui que riqueza não é sinônimo de perdição. Porque tem gente que tem até peso na consciência porque é rico, porque tem dinheiro, porque tem uma condição melhor. Não se acha digno de ter aquilo. Então, vamos logo pensar que riqueza não é sinônimo de perdição. O que a gente pode concluir logo de início é que a riqueza ela é considerada uma prova mais difícil que a miséria. Kardec coloca isso. Por quê, gente? Por que que ela é mais difícil? Porque ela vai estimular na gente o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a riqueza. Se a gente parar para pensar, ela nos prende mais às coisas materiais, né? Tanto que ele relembra aqui para a gente a quantidade de casos que a pessoa sai da pobreza, vai para uma condição financeira melhor e se esquece de uma forma muito rápida daqueles que o ajudaram. Isso tudo, esse exemplo que ele dá, é justamente para a gente se aperceber do apelo que a riqueza faz para as coisas materiais. E aí, por conta disso, eu posso concluir que a riqueza é a prova mais difícil para a salvação, que a miséria seria a prova mais fácil, se eu estiver na miséria, então eu já vou para ser conduzido para a salvação? Não necessariamente, tá certo? A riqueza, de fato, ela leva a criatura mais rapidamente, como a gente falou, para o egoísmo, para a vaidade, para o orgulho, mas a miséria, gente, é a condição assim de miséria que eu digo quando a gente não tem uma condição financeira bacana e passa necessidade, ela também é uma prova difícil, porque às vezes ela vai, a depender de como a criatura lide com isso, ela pode despertar na gente a inveja, pode despertar a cobiça, ela pode se tornar um obstáculo a gente praticar a caridade, né? Então, cada uma das provas, né, da riqueza ou da miséria, cada uma delas, dentro de sua proposta, vai ter suas dificuldades a serem enfrentadas, mas todas, não duvidem disso, todas são adequadas à nossa necessidade espiritual naquele momento. E reforçando com relação à riqueza, porque a gente precisa alcançar o espírito do que Jesus precisa dizer, o intelecto do mestre, né? Que é um espírito perfeito. A gente tem que tentar, nas nossas limitações, alcançar o que ele quer dizer. O que Jesus, gente, nos adverte com relação à riqueza e, no geral, a bens materiais, é que nós não podemos nos apegar aos bens materiais. Jesus, ele não determina que a gente se desfaça dos nossos bens, fazendo aquele chamado voto de pobreza, né? O que Jesus nos pede é cautela, cautela para que a gente não se prenda às coisas materiais. Então, vai caber à criatura fazer um bom uso da riqueza em seu favor, mas em especial em favor do próximo. Essa é a verdadeira riqueza.
utilizar dos seus bens materiais para auxiliar o outro, trabalhar em favor do seu progresso, mas trabalhar também em favor do progresso da humanidade, sempre colocando o amor e a caridade como os princípios básicos para nortear a sua atuação, não só da riqueza, mas para tudo, viu, minha gente? Lembremos que a riqueza, gente, ela é um fator, ela é um elemento de progresso. E sua função, ela também é instrumento de progresso. E a sua função é oferecer ao ser humano recursos necessários ao seu progresso material e à satisfação da necessidade de seus habitantes. E Kardec fala isso lá no item 8, quando ele aborda a questão da importância da riqueza. Porque a riqueza, ela é importante, tá certo? É, se a riqueza fosse, Kardec ele começa dizendo assim, que se a riqueza fosse em algum momento repartida de uma forma igual, porque a gente se questiona, por que todo mundo não tem a mesma riqueza, né? Ele diz assim, que se a gente repartisse igualmente entre as pessoas a riqueza, em primeiro lugar, em pouco tempo, essa igualdade seria alterada. Porque as pessoas, gente, possuem diferentes aptidões. Uns vão trabalhar mais, outros vão trabalhar menos, outros terão mais conhecimentos e outros menos. Então, por conta dessa própria desigualdade de aptidões, de personalidades, essa forma de lidar com a questão financeira, com os bens, varia de pessoa para pessoa. Então, em pouco tempo, essa igualdade da riqueza seria quebrada, tá certo? E Kardec vai além, porque ele diz que se não tivesse riqueza, a própria ciência não iria se desenvolver, porque a ciência leva ao progresso, e para que a ciência tenha progresso é necessário investimento financeiro, investimentos de recursos. Se todo mundo, minha gente, tivesse valor suficiente para sobreviver, me diz uma coisa: quem é que iria investir seus recursos no desenvolvimento da ciência? E, consequentemente, no progresso, né, da humanidade. Então, é preciso, sim, haver riqueza. A riqueza é importante, a riqueza é necessária. O que acontece, gente, é que a criatura se perde na riqueza, mas ela é maravilhosa, ela é importante. Nós não podemos evoluir sem ela também, né? Outro ponto que a gente sempre se questiona é porque Deus coloca a riqueza em mãos de pessoas que não sabem utilizá-la em favor do bem de todos. E Kardec diz, gente, que Deus não impõe nada à criatura. Ele quer que nós utilizemos o nosso livre-arbítrio, praticando o bem, mas de livre e espontânea vontade. Então, a riqueza, como a gente falou, ela é uma prova. Ela é um meio de progresso. E justamente por isso, Deus não quer que a riqueza fique improdutiva. Então, Deus transfere essa riqueza incessantemente, não ao mesmo tempo, né? Não ao mesmo tempo. Por isso que cada um possui a riqueza por sua vez. É por isso que quem não possui a riqueza hoje, ou já possuiu em uma outra vida, ou vai possuir em uma outra existência. Do mesmo modo, quem abusa da riqueza nessa existência pode perdê-la nessa existência mesmo ou em outra. Porque lembrem, a posse da riqueza, tudo pertence a Deus, somos meros usufrutuários dessas riquezas, tá bom? Então, de uma forma ou de outra, a riqueza sempre se desloca, e por isso é muito importante a gente considerar a reencarnação, porque se a gente olhar tudo apenas do ponto de vista de uma única existência, tudo nos parece muito injusto. Mas analisando pela pluralidade das existências, nós percebemos que a riqueza e a miséria se revezam como experiências para o espírito, despertando os nossos talentos, nos aperfeiçoando, né, cada um a seu modo, e a gente percebe nisso que Deus é infinitamente justo, bom, misericordioso e que está tudo certo no universo. Sem essa percepção da reencarnação, a gente poderia pensar, né, que Deus ele é injusto e que ele não é. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito, ele é amor, ele é justiça. Deus é tudo de bom, tá certo? Vamos encerrar nossas reflexões aqui por causa do nosso tempo. Vamos para a nossa prece. Desde já agradeço a vocês pela participação, tá certo? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus Pai de amor, aos nossos irmãos queridos que aqui estão.
Agradecendo, Senhor, pelas essas reflexões maravilhosas, pela doutrina espírita que tanto nos esclarece. É muito bom, Senhor, compreender como funciona as leis divinas, a reencarnação, o progresso, a lei de causa e efeito. Somos muito gratos, Deus Pai de amor, por poder termos acesso a essas informações. E que esse conhecimento, Pai, possa fazer morada em nós, para que com ele possamos progredir, possamos nos transformar, possamos praticar esse evangelho maravilhoso e caminhar para ti, caminhar para a felicidade, que é o destino, que é o nosso destino. Todos estamos fadados a essa felicidade. Então, gratidão, Deus Pai, por mais um evangelho. Nos abençoa, nos envolve com tua luz, com tua paz, com teu amor e envolve a todos os irmãos que necessitam. Gratidão, Deus Pai. Com a tua permissão, damos por encerrado mais esse evangelho. Que o Senhor permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, meus amigos. Boa tarde a todos.